a lição de hoje. Amém. Que é a lição 18, certo? Amém. Não, é 18. Está mostrando 17, mas é 18. Vocês creem? Que é a terceira lição a respeito da igreja. Então, na primeira nós vimos que a igreja é a noiva, na segunda que ela é o corpo, e agora ela é a casa. É outro aspecto da igreja. E a gente precisa se lembrar que, como a igreja é um reflexo ou uma amostra da multiforme sabedoria de Deus, a igreja precisa de muitos formatos, muitas figuras para poder ser exemplificada. Por isso nós temos tantos símbolos da igreja: o corpo, a casa, a noiva, o exército, ou seja, todas essas coisas que simbolizam a igreja, é porque a igreja exibe a sabedoria de Deus, que tem muitas formas. Então, assim como a sabedoria de Deus é inesgotável, a igreja também é inesgotável, porque ela é a exibição, é a manifestação da sabedoria de Deus. E o que nós vamos ver hoje, então, é a casa de Deus. Baseado no versículo que a Luzinete acabou de falar. Está vendo? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E o outro é Efésios, capítulo 1, versículo 15, até o capítulo 2, versículo 22. É um trecho longo, mas precisamos lê-lo. Então, Efésios 1,15 diz: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Então Paulo aqui roga em oração para que os nossos olhos sejam iluminados, para a gente conhecer três coisas: a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos. Amém. Segundo a eficácia da força do seu poder. Então, que poder é esse? É o poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele vos deu vida. Amém. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos,
e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros o quê? A suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura ou obra-prima dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, ou seja, nós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus e no mundo. Então esse é o nosso currículo. Ainda bem que tem um mas logo em seguida. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só. Que ambos? Judeus e gentios. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um só novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, nós já não somos nem estrangeiros, nem peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Realmente, Paulo estava muito inspirado nesse trecho. Então, esse é a leitura bíblica desta lição. Então, nós temos alguns questionamentos sobre a casa de Deus. Né? Qual a diferença entre igreja e organização religiosa? Todas as igrejas são a mesma coisa? São, Luzinete? Não? Então é assim. É sim? É, igreja é igreja. Viu? Então todas as igrejas são a mesma coisa? Então que tipo de edifício é a igreja? O que significa a palavra igreja? Bom, primeiro nós precisamos nos livrar de um conceito religioso
que está arraigado na cultura da civilização ocidental, né? Que a igreja é um prédio ou um local usado para adorar a Deus. Esse conceito limita os filhos de Deus na adoração e no serviço a Ele. Se a igreja é um lugar físico, isso significa que nós podemos ficar longe de Deus. Significa que nós podemos sair de casa. Significa que nós temos de ir a determinado lugar para poder nos aproximar dele. Então, esse conceito arraigado na sociedade precisa ser desarraigado de nós. Quando você procura igreja no Google, essas são as imagens que você tem. Certo? Essas e muitas outras. Não caberiam nem em todos os livros do mundo as imagens de igreja que o Google traz. Então nós temos a expressão, vamos à igreja? A igreja estava cheia hoje. Né? E precisamos consertar, reparar o telhado da igreja. Vamos lavar a igreja, exatamente. Temos de lavar a igreja todos os anos, porque a igreja se suja. Não, como se a igreja fosse um local onde os cristãos se reúnem. Esse conceito errôneo precisa ser desarraigado do íntimo de cada filho de Deus. Todo cristão deve aprender, após crer e receber a Jesus como Senhor e Salvador, que no momento em que isso ocorreu, ele foi justificado, santificado, reconciliado com Deus, regenerado pela sua vida e, a partir daí, se torna parte dele. Ele se torna parte de Cristo, parte do seu corpo, que é a igreja, algo vivo e não um edifício sem vida, inanimado. Então, o que acontece é que nós nos tornamos parte de Cristo. Nem apenas parte do seu corpo, mas parte dele, da pessoa dele. Tá certo? Lembre-se da oração do Senhor Jesus, ou da explicação do Senhor Jesus em em João, quando ele fala, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam. E para onde ele foi? Ele foi para o Pai. Ele entrou no Pai. Mas ele não era parte da Trindade? Por que ele entrou no Pai? Quem entrou no Pai? Mas o Filho já é Deus. Não é? Então, o que ele fez? O homem Jesus foi colocado em Deus na ressurreição. E aí, isso abriu um caminho para nós. Para que nós também possamos ir aonde? Para o Pai. Então, João 14,6 fala, eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que o Senhor fez ele, como homem, foi colocado em Deus. E isso abriu o caminho para nós também. Então, nós estamos em Deus. Nós estamos em Cristo. Você viu que nesse trecho que nós lemos, na verdade, Efésios inteiro, 6 capítulos, aparece a expressão em Cristo, ou nele, várias e várias vezes. Olha só. Efésios 1:1, fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1:3,
nos abençoou em Cristo. Versículo 4, nos escolheu nele. Efésios 6, nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, versículo 7, temos a redenção. Versículo 9, o bom prazer que ele propôs em Cristo, de fazer convergir em quem? Nele. Versículo 10. Versículo 11, nele, no qual fomos também feitos herança. 12, a fim de ser louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em quem? Em Cristo. E nós cremos, no versículo 13, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Depois, olha, capítulo 2, versículo 6. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em quem? Em Cristo. Ou seja, quando Cristo se assentou, nós nos sentamos porque estamos nele. 7. A riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. 10. Somos a feitura dele, criados em Cristo Jesus. 13. Mas agora, em Cristo, fomos aproximados pelo sangue. Versículo 21, no qual o edifício cresce. Versículo 22, no qual também nós estamos sendo edificados. E assim, esses são só os 2 primeiros capítulos de Efésios. Em Efésios inteiro, Paulo usa essa expressão, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então nós somos colocados em Cristo. Nos tornamos parte dele. Por isso nós somos o corpo dele. Por isso, somos um com ele. E assim, como é impossível cortar a cabeça do corpo e ainda haver vida depois disso, é impossível que a gente saia de Cristo. Nós estamos nele para sempre. Então, nós nos tornamos parte do Senhor como um organismo vivo. Isso nunca vai mudar. Nunca. Hoje nós não entendemos todo o peso que isso tem, todas as consequências disso. Nós temos só uma amostra disso. Mas um dia nós vamos ter isso plenamente. Nós vamos entender totalmente o que significa estar em Cristo. Então hoje nós podemos desfrutar só o antegozo. Antegozo. Por aquele versículo que fala que aquele que destruiu o santuário de Deus a sua voz, Deus o destruirá também. Nós vamos chegar lá. Tem. Efésios, 1 Coríntios capítulo 6. Toda a revelação nos evangelhos, Atos dos Apóstolos e nas epístolas apontam para a igreja como pessoas que foram regeneradas por Jesus Cristo e, em seu nome, se reúnem em diversos lugares. Os lugares variam, as pessoas variam, mas o Cristo no qual elas se reúnem é o mesmo. Amém. Tá certo? E se reunir no nome do Senhor é se reunir na pessoa do Senhor, porque a pessoa é o nome, ou o nome é a pessoa. Quando você quer falar com a pessoa, você faz o quê? Chama o nome. Você não fala, ô pessoa, vem cá. Você fala o nome da pessoa. E a pessoa vem. Então, nome é a pessoa. Estar reunido no nome do Senhor é estar reunido na pessoa do Senhor. Não é uma organização religiosa. Outro conceito bastante comum, tradicionalmente passado de geração em geração, é que a igreja é uma organização religiosa composta de várias igrejas.
Então você tem aí várias organizações religiosas que aglomeram, né, ou compreendem várias igrejas. Esse é um conceito errado. A igreja não é uma organização religiosa composta de várias igrejas, né? O Senhor Jesus não veio para nos dar uma nova religião. Pelo contrário, Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Amém. Então o Senhor deu a lei no Antigo Testamento e os judaizantes e os judeus tornaram isso numa religião. Aí o Senhor veio no Novo Testamento e não deu nenhuma lei, Ele deu vida, mas ainda assim nós gostamos de uma religião. E até o que o Senhor ministrou no Novo Testamento, que é vida, nós transformamos numa religião em nós mesmos. Então, a palavra eclesia, no grego, de onde vem a palavra igreja, é formada de dois radicais. Um é a preposição ek, que significa para fora, e um verbo, kaleo, que significa chamar. Então, o significado é a reunião ou ajuntamento daqueles que são chamados para fora. Essa palavra já existia no grego, não foi uma invenção, e nós vamos ver isso. No grego, então, ela é eclesia. No latim, ela virou eclésia. Daí, no espanhol virou iglesia. E no português virou igreja. Então a palavra igreja, em português, vem exatamente da palavra eclesia no grego. Depois de 2000 anos, é isso que aconteceu. Mas, essa palavra também é usada para denotar assembleia. Era uma palavra que era bastante usada. Tá certo? Então aqui nós temos esse trecho em Atos 19, em que, por causa do que Paulo falou, eles ajuntaram todo o povo. Então, e uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. Essa palavra assembleia aqui no grego é eclesia. Não significa que a igreja caiu em confusão, mas aquele ajuntamento ali. E na sua maior parte nem sabiam o motivo por que estavam reunidos. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Então, o que a gente precisa ver é o seguinte, irmãos. O sentido de igreja que nós temos hoje não vem simplesmente porque é o ajuntamento de pessoas. Porque você pode ter um ajuntamento de pessoas e não ser a igreja. E até mesmo você pode ter o ajuntamento de vários filhos de Deus e ainda assim não ser a manifestação de Deus como igreja. Todos nós aqui somos filhos de Deus. Nós podemos fazer um ajuntamento social. E existem muitos ajuntamentos sociais de filhos de Deus, que não necessariamente expressam Deus. Então nós não devemos formar outro conceito. Nós falamos, a igreja não é um lugar. A igreja é um ajuntamento de pessoas. Sim, mas isso não é tudo. Porque muitos ajuntamentos de pessoas regeneradas, certo? A igreja é o ajuntamento de pessoas regeneradas. Sim, é verdade. Mas nem todo ajuntamento de pessoas regeneradas é a igreja no sentido de expressar Deus. Porque nós podemos nos ajuntar
e expressar quem? A nós mesmos. E se nós expressarmos a nós mesmos, nós seremos, na definição exata, a igreja? Não. Por isso, quando nós nos reunimos, nós precisamos nos voltar ao Espírito. Exercitar o Espírito. Orar, cantar, ler a palavra, ter comunhão, porque essas coisas nos tiram de nós mesmos e nos levam para outra esfera, a esfera espiritual. Então, igreja, irmãos, não é simplesmente o ajuntamento. Definitivamente não é o lugar, mas não necessariamente é o ajuntamento do Filho de Deus. Nem todo churrasco de crente é igreja. Certo? Nós podemos fazer um churrasco, convidar todos os irmãos, e ali nós ficamos na carne o tempo todo. Nos dois tipos de carne. Isso vai ser a expressão de Deus? Isso vai ser o corpo de Cristo funcionando, com os membros funcionando para glorificar a cabeça? Não. Então, irmãos, o nosso conceito de igreja precisa ir mais além do que simplesmente não ser um lugar físico, não ser uma organização religiosa e simplesmente o ajuntamento dos filhos de Deus. Nós precisamos ser, de fato, a igreja na expressão de Deus. E é isso que o Senhor está trabalhando em nós hoje. Jesus disse que ele edificaria a sua igreja. Quando ele usou essa palavra, assembleia, era uma palavra conhecida. Havia muitas assembleias. Os judeus tinham as assembleias dele, os gregos tinham as assembleias dele, mas ele falou assim, olha, eu vou edificar a minha assembleia. Não tem nada a ver com a assembleia dos gregos, não tem nada a ver com a assembleia dos judeus. Os judeus se reuniam todos os sábados na sinagoga, mas isso não tinha nada a ver com a assembleia que o Senhor queria. Ou seja, teria sua própria assembleia, seu próprio ajuntamento de pessoas, de sua propriedade exclusiva, chamada por ele para sair do mundo e de todo o sistema, inclusive o sistema religioso, e ir após ele. Então não é à toa, irmãos, que logo em seguida Pedro fala, isso de modo algum te acontecerá, e o Senhor Jesus fala o que para ele? Ou seja, Pedro estava ali com uma ótima intenção, que não cogitava as coisas de Deus. Então, irmãos, nós podemos nos reunir com ótimas intenções e não cogitar das coisas de Deus. Isso vai ser a expressão de Deus? Isso vai ser o corpo de Cristo? Isso vai ser a igreja? Não. O que o Senhor está fazendo hoje em nós é trabalhando a pessoa dele em nós, de modo que quando nós nos reunimos, nós expressemos a ele. Por isso ele falou, edificarei a minha igreja. Não, nada nos formatos das outras assembleias que já havia e de muitas que vieram a existir depois. Então a igreja é um ambiente espiritual, não é mero ajuntamento social, mas o viver coletivo de pessoas regeneradas com a vida de Deus que formam o corpo de Cristo, que foi o que nós lemos em Efésios 1, 22 e 23. Não é simplesmente o ajuntamento de pessoas, mas pessoas regeneradas com a vida de Deus que formam o corpo de Cristo. E também a família de Deus. Deus quer cuidar de nós como filhos, nos edificar de forma corporativa, nos ensinar a viver nessa nova vida. Aqui está o segredo, viver nessa nova vida. Não a vida que nós achamos que devemos viver, mas na vida de acordo com o Senhor. Então, Ele quer infundir em nós os pensamentos dele, os conceitos dele.
nós ainda temos e sempre vamos ter os conceitos naturais que nós trazemos do que deve ser ou não deve ser a igreja. Por isso Paulo fala em Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, dia a dia, irmãos, nós precisamos ter a mente renovada. A cada reunião, nós precisamos ter a mente renovada. Amém. Porque quer queira, quer não, a gente chega para a reunião com certos conceitos de como deve ser uma reunião. É ou não é? E aí, quando a gente vê alguém fazendo certas coisas, talvez a gente não manifeste. Mas a maioria de nós não deixa de fazer uma cara feia, assim, uma cara torta. O que é isso? Consideração. O que está acontecendo? Porque nós precisamos ter a mente renovada sempre. Acho que nesse final de semana, quem estava aqui, porque teve gente que faltou, quem estava aqui deve ter tido essa experiência. Eu tive essa experiência no sábado à noite. Nós somos renovados no nosso entendimento pela reunião desde o início, com os cânticos, as orações, depois a palavra, os testemunhos. Houve uma renovação do nosso entendimento. Eu não sei com que conceito, eu nem lembro de que jeito eu vim para a reunião, mas certamente eu vim com os meus conceitos. A reunião deve ser assim, a reunião vai ser assim e tal. E nós saímos aqui de maneira completamente renovada. Amém. Isso é o que o Senhor tem feito, irmãos, mudado os nossos conceitos naturais com relação ao que nós pensamos sobre a igreja. A igreja é a família de Deus, na qual Ele prepara pessoas para cuidar de nós, a fim de nos alimentar espiritualmente, aperfeiçoar em nosso viver cristão e edificar coletivamente. Então, como nós vimos na lição passada, o corpo tem membros que o Senhor coloca estrategicamente para cuidar de nós. A família tem pessoas que também estão ali estrategicamente para cuidar de nós. Algumas pisam no nosso calo, estrategicamente, não é? Mas ainda assim, o Pai está cuidando de tudo, sabe todas as coisas, até mesmo da nossa dor no calo. À medida que somos alimentados, aperfeiçoados e edificados, podemos fazer o mesmo com os outros. Ou seja, não só pisam no nosso calo, nós também pisamos no calo dos outros, não é? Mas também não só nos alimentam e cuidam de nós, também nós podemos alimentar e cuidar de outros. E o Senhor está nos levando justamente a isso. Eu acho que precisa acontecer uma revolução cada vez mais entre nós. É a revolução de tirar de nós o conceito de que quem edifica a igreja é só quem dá o sermão, quem fala a mensagem, quem prepara a palavra, vem aqui para falar uma palavra, e o único cuidado que existe, ou o único alimento, aperfeiçoamento e edificação que existe é dado do púlpito. Esse conceito precisa ser tirado de nós. Porque é outro conceito que nós fomos acumulando através dos tempos. É lógico que o Senhor designa alguns para isso. Mas a edificação não é exclusiva desses irmãos. Pelo contrário, é parte, mas é uma pequena parte. A verdadeira edificação se dá com os membros edificando uns aos outros. Amém. Então, o ministério não é apenas um ministério dado do púlpito,
mas o ministério pessoal que todos nós temos de cuidar uns dos outros, alimentar uns aos outros, edificar uns aos outros. Mais e mais o Senhor tem restaurado isso entre nós. Amém. E nós esperamos que seja de fato o nosso viver. Né? No Antigo Testamento, Deus habitou num santuário feito por mãos humanas entre os filhos de Israel no deserto e no templo edificado por Salomão, na Boa Terra. No Novo Testamento, nós somos o santuário, ou o templo de Deus, e Deus habita em nós. Então, 1 Coríntios 3. 3 ou 6? Eu acho que é 6, hein? Isso mesmo, o santuário de Deus. É 3? Isso, 3:16. Não sabeis que vós, que sois santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E o 19, né? Porque a sabedoria deste mundo é loucura. É isso mesmo? Não, está errado. 6:19. Exatamente, 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por quê? Fostes comprados por preço. Agora, glorificai a Deus no vosso corpo. O que é glorificar? Expressar Cristo. Expressar. Glória é a expressão de Deus. O nosso corpo foi feito para expressar Deus. Amém. E ele foi comprado por um preço. Amém. Então, toda vez que nós não expressamos Deus, nós estamos nos desfazendo ou menosprezando o preço que foi pago pelo Senhor, e foi um preço muito alto. Sim. A glória da igreja primitiva se manifestava quando eles invocavam o nome do Senhor. Não é isso? Também. No começo, o Senhor permitiu que vários sinais fossem feitos, especialmente para os judeus. Tanto que quando Paulo vai para os gentios, raramente acontece algum sinal. Existe, ele curou pessoas, até o lenço dele e tal, mas não era tanto. Mas no começo de Atos, especialmente, o Senhor permitiu que aqueles sinais que Hebreus fala que são emprestados da era vindoura, né? Porque na era vindoura haverá muitos sinais, mas aí, o Senhor permitiu que os primeiros, e até hoje permite, né? Não com tanta frequência, mas permite que esses sinais sejam tomados e emprestados para poder, de alguma maneira, expressar a glória de Deus, mas despertar nas pessoas a fé. Mas com o passar do tempo, esses sinais foram diminuindo e a palavra é que passou a ser o maior fator de fortalecimento da fé. E aí o invocar do Senhor também teve essa tarefa, porque especialmente entre os judeus, o nome era muito importante. Tanto que, vocês sabem, até a palavra Jeová hoje, não se sabe exatamente como se pronunciava, porque eles tiraram as vogais, deixaram só as consoantes, fizeram um negócio para ninguém tomar o nome de Deus em vão. E acabou que ninguém sabe exatamente como se pronunciava essa palavra. Quando veio Jesus, o nome dele passou a ser o centro, porque significa Jeová mais salvação, ou Jeová é o Salvador, ou a salvação de Jeová. Eles passaram a invocar o nome do Senhor e passaram a ser perseguidos por causa disso. Por quem? Por aqueles que eram zelosos do nome de Deus.
Os judeus. A origem da perseguição foi pelo nome. Foi. Tanto que eles foram proibidos De ensinar de- em nome. Tá certo? E o que Pedro fala? Será que nós vamos obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Porque o Senhor deu claras instruções que eram no nome dele que eles deveriam agir. Né? Então esse aspecto da expressão de Deus na igreja primitiva foi muito categórico, né? Muito forte. E isso se perdeu através dos séculos, porque outros nomes entraram. E a restauração de invocar o nome do Senhor tem agora uns 60 anos, mais ou menos. E muitos hoje ainda não conhecem isso. Né? Muitos não conhecem isso. Muitos ainda usam o nome de Deus, Deus. Né? Falam de Deus. Falar de Deus, em certo sentido, não é tão mal visto, tão mal aceito. Mas Jesus, isso é diferente. É diferente. E corroborando o que o senhor disse, Atos 14:15, logo após a cura do coxo em Listra, diz o seguinte: Paulo fala: Senhores, por que fazeis isso? Não somos também homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs nos convertei ao Deus vivo, né, que é o milagre que foi fazer o coxo andar, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que no Novo Testamento é chamado de Jesus. Né? Então é isso. O Senhor mudou a dispensação. Antes ele habitava num lugar físico. Agora nós somos esse templo. Amém. Nós somos esse santuário. Os crentes são um edifício bem ajustado que cresce. Esse é o único edifício que cresce. Depois de pronto, né? Entendeu? Para ser santuário dedicado ao Senhor, e estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 20 e 22. Em Efésios, a nossa versão e as outras versões que eu conferi, traz Espírito ali com... Deixa eu ver se esse negócio funciona. Funciona. Ó. Esse Espírito aqui com inicial maiúscula. Habitação de Deus no Espírito. Mas na verdade, irmãos, aqui Espírito ele se refere aqui. A habitação de Deus é falando do nosso. O nosso Espírito. Então todas as versões em português que eu conferi, trazem Espírito com letra maiúscula, se referindo a Deus mora no Espírito Santo. Sim, isso ele faz desde a eternidade passada, porque ele e o Espírito são um. Deus é Espírito. Agora, ele escolheu, nesta era, uma habitação que condiz com ele, que é o nosso espírito humano. Por isso o Senhor Jesus fala, Deus é Espírito e os adoradores devem adorá-lo em espírito, o seu espírito humano. Então nós somos a habitação de Deus no nosso espírito, ou seja, o nosso espírito é a habitação de Deus. Por que fala então que o nosso corpo? Porque todo o nosso ser está contido no corpo. Tá certo? E ele se expressa por meio do corpo. Então esse não é um edifício físico, mas espiritual, que tem expressão física por meio, especialmente, da palavra, do testemunho e do procedimento dos filhos de Deus. Ele se expressa dessa maneira. Então a igreja não é um edifício físico, e sim um edifício vivo, que cresce. No processo de geração da igreja, então nós temos Cristo morreu por nós, para nos redimir dos pecados e dar vida. Deus usou o seu poder para ressuscitar Cristo dentre os mortos, afinal, Cristo não precisava ficar morto, ele fez o que tinha de fazer. Nós, se tivéssemos morrido, teríamos de ficar mortos, porque a nossa morte não teria servido para nada.
Mas Cristo não. Deus fez Cristo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, ou seja, aquele homem Jesus, hoje, assenta-se à destra de Deus. Por quê? Porque ele cumpriu todo o plano de Deus. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E deu a igreja para ser a cabeça de todas as coisas. Isso aí, então, é o processo de geração da igreja do ponto de vista de Deus. O que Deus fez para que a igreja viesse a surgir. Agora, do nosso ponto de vista, nós temos primeiro, Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, distantes, sem esperança, sem Deus e no mundo. Podia ter alguma coisa pior que essa? Não. Essa aí é a nossa perfeita descrição. E ainda assim, Deus nos amou. Essa é a aplicação da redenção a nós. A primeira coisa, Deus nos amou. Então, se você tem algum complexo e acha que ninguém te ama, ninguém gosta de você, esqueça. Deus amou. Deus amou. Quando cremos em Cristo, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, nós nascemos de novo. Aí não só temos o amor de Deus, mas temos a vida de Deus. Então, pelo novo nascimento, nós nos tornamos a igreja. Saímos do mundo para ser de Deus. O outro item é agora, somos filhos de Deus e Deus tem uma família. O que ele quis ter na eternidade passada, finalmente ele conseguiu. Deus pode entrar e morar em nós. Nós somos a habitação de Deus. E nós fomos aproximados, não pelos nossos méritos, não porque nós fizemos alguma coisa, não porque tiramos a sorte grande, mas pelo sangue de Cristo. Então nós já não estamos distantes. E fomos reconciliados com Deus e temos paz com Ele. Antes, irmãos, nós estávamos em guerra com Deus. Não somos inimigos. Obtivemos a cidadania celestial. Já não somos estrangeiros e peregrinos. Tornamos-nos um edifício vivo, que é edificado e cresce, e no qual Deus habita. Então, irmãos, a igreja não é somente uma assembleia dos santos. E é mais que uma reunião de pessoas, mas um grupo de pessoas nascidas de novo, debaixo do encabeçamento, governo, autoridade e poder de Cristo. É isso. Essa é... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, essa é a lição 18. A igreja... Pois é, você vê que coisa? Ai, ai, ai.